O sol da tarde paulistana pintava de dourado a fachada do majestoso edifício Martinelli, enquanto Karim Al-Rashid observava a estrutura com um misto de fascinação e determinação. Aos 45 anos, o empresário árabe brasileiro carregava no rosto marcado pelo tempo as experiências de uma vida dividida entre dois mundos. Seus olhos escuros, herança da família libanesa, percorriam cada detalhe da arquitetura Art Deco do prédio abandonado no centro de São Paulo, imaginando o esplendor que um dia havia sido. Vestindo um terno italiano impecavelmente cortado, Karim ajustou o relógio de pulso antes de fazer um sinal para Rafael, seu assistente pessoal, que imediatamente começou a organizar as plantas e documentos necessários para a inspeção. O edifício histórico, uma vez símbolo do progresso da cidade, agora estava cercado por tapumes e placas de não entre. Mas para Karim, aquilo representava mais que um simples investimento imobiliário. Era uma chance de reconexão com suas raízes. Senhor Al-Rashid, os engenheiros já estão posicionados para começar a vistoria, informou Rafael, ajeitando os óculos de aro fino. O corretor disse que o prédio está completamente desocupado desde 2010. Karim assentiu, pensativo. Sua mente vagou para as histórias que seu avô, Ibrahim, costumava contar sobre os primeiros anos da família no Brasil. Imigrantes que, como tantos outros, ajudaram a construir a grandeza de São Paulo. A decisão de comprar e restaurar aquele edifício histórico ia muito além do potencial financeiro. Era uma forma de honrar esse legado. A equipe técnica começou a inspeção pelo térreo, documentando cada rachadura, cada fiação exposta, cada pedaço de história que precisaria ser cuidadosamente restaurado. Karim o seguia, absorvendo cada detalhe, cada sugestão dos especialistas. Seu projeto não era apenas uma reforma, mas uma verdadeira revitalização que devolveria a dignidade àquele pedaço do centro histórico. À medida que subiam os andares, o empresário notava como a decadência havia se instalado de forma diferente em cada pavimento. Alguns ainda mantinham resquícios de divisórias de escritórios, outros estavam completamente despidos, com apenas as paredes mestras testemunhando o passar do tempo. Foi ao chegarem ao último andar que algo mudou na atmosfera da visita. Um barulho sutil, quase imperceptível, chamou a atenção de Karim. Enquanto os engenheiros discutiam sobre a estrutura do telhado, ele se afastou do grupo, seguindo seu instinto. No corredor mal iluminado pela luz que entrava através das janelas, empoeiradas, notou uma porta entreaberta. Aproximou-se com cautela, e foi então que ouviu vozes sussurradas, movimento. Seu coração acelerou, não de medo, mas de uma inexplicável sensação de que estava prestes a descobrir algo importante. Empurrou suavemente a porta, que rangeu em seus gonzos enferrujados. O que encontrou ali mudaria completamente o rumo de sua vida. Em um canto do que parecia ter sido uma antiga sala de reuniões, duas mulheres o encaravam com uma mistura de medo e dignidade. A mais velha, que aparentava ter por volta de 70 anos, estava sentada em uma cadeira simples, suas mãos nódulas segurando um terço. Ao seu lado, uma jovem de aproximadamente 35 anos se colocava protetoramente à frente da idosa. Por favor, disse a mais jovem, sua voz firme apesar do tremor visível em suas mãos. Não nos expulse ainda. Só precisamos de mais alguns dias para encontrar outro lugar. Karim ficou paralisado por um momento, observando o pequeno espaço que as duas haviam transformado em um lar improvisado. Um colchão no chão, algumas caixas organizadas como móveis, tudo mantido com uma limpeza surpreendente considerando as condições. Mas o que mais o impressionou foi a dignidade com que aquelas duas mulheres enfrentavam sua situação. A cena despertou em Karim lembranças de sua própria história familiar. Seu avô costumava contar como foram recebidos por brasileiros quando chegaram do Líbano, sem nada além da esperança de uma vida melhor. Agora, décadas depois, era sua vez de retribuir aquela generosidade. Não vim expulsá-las, respondeu finalmente, sua voz suave contrastando com sua aparência imponente. Qual é o nome de vocês? A jovem hesitou por um momento antes de responder. Sou Helena e esta é minha mãe, Dona Clara. Estamos aqui há 6 meses desde que... Helena,
interrompeu Dona Clara, sua voz carregando o peso dos anos e da preocupação. Não precisamos incomodar o moço com nossa história. Mas Karim já havia tomado sua decisão. Algo naquela situação parecia predestinado, como se o edifício tivesse guardado aquele encontro para o momento certo. Tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Rafael, pode vir até o último andar, por favor? E traga água e algo para comer. Voltou-se para as duas mulheres. Senhoras, acho que precisamos conversar. Tenho uma proposta para fazer. Sentada no sofá de couro da sala de estar da mansão de Karim, no Morumbi, Helena ainda tentava processar a reviravolta que sua vida havia sofrido nas últimas 24 horas. Ao seu lado, Dona Clara dormia serenamente pela primeira vez em meses, envolta em uma manta macia. O contraste entre o luxo do ambiente e a situação precária em que viviam até o dia anterior era surreal. Aceita mais chá? Perguntou Maria, a governanta de Karim, uma senhora de meia idade com sotaque nordestino e olhos bondosos. Helena assentiu, agradecida não apenas pela bebida quente, mas pelo tratamento digno que estavam recebendo. Na varanda da mansão, Karim conversava ao telefone, gesticulando ocasionalmente. Mesmo à distância, Helena podia notar a tensão em seus ombros. Desde que as trouxera para sua casa, ele parecia carregar uma preocupação que ia além da simples caridade. Senhorita, Helena, chamou Maria baixando a voz. O Sr. Karim pediu para preparar os quartos de hóspedes do segundo andar para vocês. São os melhores da casa, com vista para o jardim. Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas as conteve. Como arquiteta formada pela USP, ela conhecia bem o valor histórico do edifício onde haviam se refugiado. A ironia de sua situação não lhe escapava. De pesquisadora da história arquitetônica de São Paulo, a moradora de rua e agora hóspede de um dos maiores investidores imobiliários do país. Karim retornou à sala, seu rosto assumindo uma expressão mais leve ao ver Dona Clara dormindo pacificamente. Helena, precisamos conversar sobre o edifício. Há algo que você precisa saber. Sentou-se na poltrona em frente a ela, apoiando os cotovelos nos joelhos. Durante a vistoria de hoje, a equipe técnica encontrou algo interessante no subsolo. Um compartimento fechado que não constava nas plantas originais. O interesse profissional de Helena imediatamente se acendeu. Que tipo de compartimento? Ainda não sabemos ao certo. Está trancado e as paredes ao redor apresentam características diferentes do resto da estrutura. Karim fez uma pausa, estudando a reação dela. Você mencionou que é arquiteta e pesquisadora da história da cidade. O que sabe sobre o edifício? Helena ajeitou-se no sofá, seu conhecimento acadêmico voltando à tona. O prédio foi construído na década de 1940 por um consórcio de empresários. Na época, havia rumores sobre a origem do dinheiro usado na construção, mas nada foi provado. O que me intriga é que vários documentos históricos sobre o edifício simplesmente desapareceram dos arquivos públicos. Karim assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Meu avô, ele conhecia um dos empresários envolvidos na construção. Ibrahim al-Rashid era sócio minoritário de Teodoro Mendes, o principal investidor. Mas algo aconteceu. Algo que fez meu avô se afastar completamente do projeto. A mente de Helena começou a trabalhar rapidamente, conectando pontos. Durante seus meses morando no prédio, ela havia notado detalhes arquitetônicos peculiares, características que não faziam sentido para a época da construção. Senhor al-Rashid. Karim, por favor. Karim, durante o tempo que passamos lá, observei algumas inconsistências na estrutura. Há padrões nas paredes que sugerem modificações posteriores, como se alguém tivesse tentado esconder algo. O empresário levantou-se, caminhando até uma estante de livros. Retirou uma pasta antiga, o couro gasto pelo tempo. Encontrei isto entre os pertences do meu avô após seu falecimento. São documentos relacionados ao edifício, mas nunca consegui entender completamente seu significado. Abriu a pasta sobre a mesa de centro, revelando plantas, contratos e fotografias amareladas. Helena inclinou-se para examinar o material, seus olhos profissionais identificando imediatamente detalhes significativos.
Isso é impressionante, murmurou apontando para uma das plantas. Esta não é a configuração atual do subsolo. Veja estas marcações aqui. Parecem indicar uma série de salas que não existem mais, ou pelo menos não estão visíveis. Karin observava atentamente as reações dela. Helena, quero propor algo. Além de oferecer abrigo a você e sua mãe, gostaria de contratá-la como consultora para o projeto de restauração. Seu conhecimento seria invaluável e, mais importante, você já conhece o edifício por dentro. Helena sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade não apenas de recuperar sua dignidade profissional, mas também de desvendar um mistério que a intrigava desde seus tempos de estudante. No entanto, algo a preocupava. Karin, há algo que preciso contar. Antes de nos refugiarmos, no prédio, eu estava investigando uma série de transações suspeitas, envolvendo imóveis históricos no centro. Descobri conexões entre empresários da época e... Bem, isso pode ter contribuído para a nossa situação atual. O empresário estreitou os olhos, sua expressão tornando-se mais séria. Que tipo de conexões? O tipo que algumas pessoas prefeririam que permanecesse enterrado no passado, respondeu Helena, lançando um olhar preocupado para sua mãe, que ainda dormia. E tenho razões para acreditar que essas pessoas ainda estão por aí e são poderosas. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo, ainda se adaptando ao conforto de sua nova situação. O quarto de hóspedes era maior que qualquer apartamento em que já havia morado. Através da janela, observava o jardim meticulosamente cuidado da mansão, quando notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. Algo naquele veículo chamou sua atenção. Talvez a forma como estava posicionado, ou o fato de que os vidros eram escuros demais para serem legais. Desceu para o café da manhã e encontrou Karin já em sua rotina matinal, revisando documentos enquanto tomava café turco em uma pequena xícara decorada. Ao vê-la, sorriu e indicou a cadeira ao seu lado. "Dormiram bem?" perguntou, afastando os papéis. "Maria preparou um café da manhã especial. Sua mãe ainda descansa?" "Sim, faz tempo que não havia dormir tão profundamente", respondeu Helena, servindo-se de pão quentinho. Hesitou por um momento antes de continuar. "Karin, tem um carro preto parado em frente à casa." O semblante dele mudou sutilmente. Sem demonstrar preocupação na voz, comentou: "Notei. Está aí desde as 5 da manhã. Já tomei algumas providências." Helena sentiu um arrepio. "Você acha que tem relação com..." "Provavelmente", interrompeu ele, levantando-se para fechar a cortina da sala de jantar. "Helena, preciso que me conte exatamente o que descobriu em suas pesquisas sobre o edifício. Cada detalhe pode ser importante." Helena respirou fundo, organizando seus pensamentos. "Tudo começou há 1 ano, quando eu trabalhava em minha tese sobre a arquitetura do poder em São Paulo. Encontrei documentos que sugeriam que vários prédios históricos do centro, incluindo aquele onde nos refugiamos, foram construídos com dinheiro de origem duvidosa." Karin ouvia atentamente enquanto Helena continuava. O interessante é que todos esses edifícios tinham características arquitetônicas semelhantes, não apenas no estilo, mas em detalhes estruturais específicos. Compartimentos ocultos, passagens que não aparecem nas plantas originais. "Como o que encontramos no subsolo", completou Karin. "Exatamente. Mas o mais intrigante é que consegui rastrear um padrão. Todos os edifícios foram vendidos ou transferidos para diferentes proprietários num período de 6 meses, entre 1947 e 1948. E em todos os casos, os documentos de transferência têm a mesma assinatura de tabelião." Karin levantou-se abruptamente, indo até seu escritório. Voltou com a pasta de seu avô, espalhando documentos sobre a mesa. "Olhe isso", disse, apontando para um contrato amarelado. "A assinatura do tabelião é a mesma?" Helena examinou o documento, seus olhos se arregalando. "Sim, é idêntica, mas tem algo estranho. Veja a data deste contrato. É de 1952, 4 anos depois dos outros que encontrei. E o tabelião? O que tem ele? Segundo meus registros, ele foi dado como desaparecido em 1950. O silêncio que se seguiu
foi interrompido pela chegada de Rafael, o assistente de Karim, que entrou apressadamente na sala. Senhor Al-Rashid, desculpe interromper, mas há algo que precisa ver. A equipe que está no prédio encontrou mais documentos escondidos atrás de um painel falso. E tem algo mais. Uma senhora idosa apareceu por lá, dizendo que morou no prédio nos anos 40. Ela está insistindo em falar com o senhor. Karim e Helena trocaram olhares. Qual é o nome dela? Perguntou Helena. Dona Beatriz Mendes. Karim empalideceu visivelmente. Mendes? Como... Teodoro Mendes, completou Helena, recordando o nome que Karim havia mencionado no dia anterior. O sócio do seu avô. Rafael providencie um carro com motorista imediatamente e reforce a segurança da casa, especialmente no quarto de Dona Clara. Karim voltou-se para Helena. Precisamos ir até lá, mas antes quero que veja uma coisa. Conduziu-a até seu escritório, destrancando um cofre embutido na parede. De dentro, retirou um envelope envelhecido. Meu avô deixou isto para mim, com instruções específicas para só abrir se eu algum dia me envolvesse com aquele prédio. Dentro do envelope, uma única fotografia em preto e branco mostrava um grupo de homens em trajes formais, posando em frente ao edifício ainda em construção. No verso, uma anotação à mão. A verdade está nas fundações, que Alá nos perdoe pelo que construímos. Essa foto foi tirada em 1943, explicou Karim. Meu avô é o homem mais jovem à direita e ao centro, Teodoro Mendes, sussurrou. Helena reconhecendo o homem da foto. Karim, esse homem, eu já vi esse rosto antes em outros documentos, mas ele usava um nome diferente. O carro particular de Karim serpenteava pelo trânsito do centro de São Paulo, enquanto ele e Helena mantinham um silêncio tenso. A descoberta da foto e a misteriosa aparição de Dona Beatriz Mendes haviam aumentado exponencialmente as proporções do enigma que enfrentavam. Rafael seguia em outro veículo, alguns carros atrás, monitorando se estavam sendo seguidos. Ao chegarem ao edifício, encontraram Dona Beatriz sentada no saguão improvisado do canteiro de obras. Era uma senhora elegante, com cabelos brancos perfeitamente arrumados e uma postura que denunciava sua origem aristocrática. Ao ver Karim, seus olhos se arregalaram levemente. Meu Deus, murmurou ela. É como ver Ibrahim novamente. Você é idêntico ao seu avô na juventude. Karim sentiu um nó na garganta. Fazia anos que não ouvia ninguém falar de seu avô com tanta familiaridade. Senhora Mendes, é uma honra conhecê-la. Este é um momento que... Não temos tempo para formalidades, interrompeu ela, sua voz ganhando urgência. Vim porque soube que você comprou o prédio. Precisava alertá-lo. Há coisas aqui que deveriam permanecer enterradas. Helena, que observava a cena atentamente, notou como as mãos da senhora tremiam levemente. Dona Beatriz, a senhora morou aqui na década de 40, não é? Época da construção. A idosa voltou seus olhos penetrantes para Helena. Sim, querida. E você deve ser a arquiteta que estava investigando os prédios históricos. Sua pesquisa causou bastante agitação em certos círculos. Karim fez um gesto para Rafael, que imediatamente começou a organizar uma sala improvisada para a conversa, longe dos ouvidos dos operários. Quando estavam finalmente sozinhos, Dona Beatriz continuou. Teodoro, meu falecido marido, não... Era um homem bom. O dinheiro e o poder o corromperam completamente. Este prédio não foi construído apenas para ser um edifício comercial. Nas fundações, nos compartimentos secretos, eles guardavam documentos, realizavam reuniões. Era um ponto de encontro para pessoas poderosas que manipulavam o desenvolvimento da cidade. Que tipo de documentos? Perguntou Helena, seu interesse profissional aguçado. Registros de transações ilegais, provas de subornos, plantas de outros edifícios com passagens secretas. Uma rede inteira de corrupção documentada e escondida nas paredes. Dona Beatriz fez uma pausa, como se pesasse suas próximas palavras. Seu avô Karim descobriu a verdade e tentou se afastar. Mas Teodoro, ele não permitiria que ninguém ameaçasse seus planos. Karim sentiu seu coração acelerar. O
que aconteceu? Ibrahim foi ameaçado. Teodoro usou conexões para pressionar a família de sua avó, que ainda estava no Líbano. Seu avô não teve escolha a não ser se afastar silenciosamente, mas antes ele escondeu algo no prédio. Algo que Teodoro procurou até seus últimos dias. Helena remexeu em sua pasta, retirando algumas anotações. Dona Beatriz, encontrei registros de uma reforma irregular em 1952. O subsolo foi completamente modificado, mas não há documentação oficial sobre as mudanças. A senhora assentiu. A reforma foi uma desculpa. Teodoro estava obcecado em encontrar o que Ibrahim havia escondido. Destruiu paredes, cavou o subsolo, mas nunca encontrou. E a senhora sabe o que é? Perguntou Karim. Não exatamente, mas sei onde está. Dona Beatriz baixou ainda mais a voz. Há um cofre construído dentro das paredes do subsolo. A entrada está disfarçada como parte da estrutura original. Ibrahim era brilhante em sua simplicidade. Escondeu a entrada bem diante dos olhos de todos. Neste momento, Rafael entrou apressadamente na sala. Senhor Al-Rashid, aquele carro preto apareceu novamente. Há 2 homens perguntando sobre a senhora Beatriz na portaria. A idosa empalideceu. Eles ainda estão ativos. A velha guarda nunca desistiu realmente do controle. Quando souberam da sua compra, Karim, e principalmente da sua pesquisa, Helena, começaram a se movimentar novamente. Precisamos tirar a senhora daqui, disse Karim, já de pé. Rafael, chame o carro pelos fundos. Não, disse Dona Beatriz, com firmeza. Eu vim preparada para isso. Tenho um motorista me esperando em outro local. Mas antes de ir, precisam saber como acessar o cofre. Tirou da bolsa um pequeno caderno de capa de couro. Aqui está tudo explicado. Mas cuidado, vocês não são os únicos procurando essas informações. Enquanto ela se levantava, apoiando-se em sua bengala com elegância, olhou profundamente nos olhos de Karim. Seu avô era um homem honrado, meu jovem. Ele sacrificou muito para proteger a verdade. Agora, cabe a você decidir o que fazer com ela. Helena acompanhou Dona Beatriz até uma saída lateral, enquanto Karim examinava o caderno. Na primeira página, uma inscrição em árabe, seguida por uma série de números e desenhos esquemáticos. Ao voltar, Helena encontrou Karim absorto no documento. O que diz a inscrição? Perguntou ela. A verdade liberta, mas primeiro fará você prisioneiro, traduziu Karim, fechando o caderno. Helena, acho que precisamos visitar o subsolo, agora mesmo. O subsolo do edifício estava mergulhado em uma penumbra úmida, iluminado apenas pelas lanternas que Karim e Helena carregavam. Rafael permaneceu no andar térreo, coordenando a retirada temporária dos operários e mantendo vigilância sobre movimentações suspeitas. Segundo o caderno de Dona Beatriz, disse Helena, consultando as anotações, devemos procurar uma sequência específica de tijolos na parede leste. Ela menciona um padrão que destoa sutilmente do resto. Karim passou a mão pela superfície áspera da parede, seus dedos sensíveis às variações na textura. Anos administrando projetos de construção haviam lhe dado um conhecimento íntimo dos materiais. Aqui, chamou ele após alguns minutos. Veja como estes tijolos têm um alinhamento ligeiramente diferente. Helena aproximou-se, seu olhar profissional analisando o detalhe. Sim, e observe o rejunte. É mais escuro que o do restante da parede, como se tivesse sido refeito em uma época diferente. Consultando novamente o caderno, começaram a seguir as instruções detalhadas deixadas por Dona Beatriz. Era um trabalho meticuloso, que exigia precisão e paciência. Após quase 1 hora de tentativas, um clique suave ecoou pelo ambiente. Conseguimos! Exclamou Helena, observando um pequeno painel se deslocar para o lado, revelando uma abertura do tamanho de uma caixa de sapatos. Dentro, encontraram uma pasta de couro antiga, similar à que Karim havia herdado de seu avô. Mas antes que pudessem abri-la, o som de passos ecoou pela escada do subsolo. Alguém está descendo, sussurrou Helena, seu coração acelerando. Karim rapidamente guardou a pasta em sua maleta, fechando o compartimento secreto. Fez sinal para que Helena o seguisse até um canto mais escuro do ambiente. Os passos se aproximavam, acompanhados agora por vozes abafadas.
Tem certeza que eles desceram para cá? Perguntou uma voz masculina desconhecida. Absoluta, respondeu outra voz. O informante na equipe de reforma confirmou. Karim sentiu Helena enrijecer ao seu lado. Sabia que precisavam encontrar uma saída alternativa, e rápido. Recordou-se das plantas antigas que havia estudado. Havia uma passagem de manutenção que levava ao prédio vizinho, usada durante a construção. Com gestos silenciosos, guiou Helena através das sombras, contornando pilares e entulhos. Os invasores continuavam sua busca, suas lanternas varrendo o ambiente. Em um momento particularmente tenso, tiveram que aguardar imóveis atrás de uma coluna enquanto um dos homens passou a menos de 1 metro de distância. Finalmente, alcançaram a antiga passagem de manutenção. A porta estava emperrada pelo tempo, mas Karim conseguiu abri-la com um esforço controlado, tentando minimizar o ruído. Do outro lado, um túnel estreito se estendia na escuridão. Rápido, sussurrou ele, ajudando Helena a passar pela abertura. O túnel era baixo e apertado, forçando-os a se moverem agachados. O ar era pesado e empoeirado, e suas lanternas criavam sombras fantasmagóricas nas paredes manchadas pelo tempo. Após o que pareceu uma eternidade, chegaram a uma escada de metal que subia para o que esperavam ser o subsolo do prédio vizinho. Quando finalmente emergiram em um estacionamento subterrâneo, ambos estavam ofegantes e cobertos de poeira. Karim imediatamente pegou o celular, ligando para Rafael. Estamos bem, informou. Conseguimos sair pelo prédio ao lado. Como está a situação aí em cima? Os homens chegaram perguntando pelo senhor, respondeu Rafael, sua voz tensa. Disseram que eram da prefeitura, mas não apresentaram identificação. Quando não os deixei entrar, ameaçaram voltar com um mandado. Ótimo trabalho. Encontre-nos na cafeteria da Rua 15 e, Rafael, certifique-se de que não está sendo seguido. Helena observava Karim com uma mistura de admiração e preocupação. Como sabia sobre aquela passagem? Estava nos documentos do meu avô, respondeu ele, guardando o telefone. Ele mantinha registros detalhados de todas as modificações não oficiais do prédio. Acho que, de alguma forma, ele sabia que um dia essas informações seriam necessárias. Caminharam rapidamente pelas ruas do centro, mantendo-se atentos a qualquer movimentação suspeita. A pasta dentro da maleta de Karim parecia queimar com a promessa de revelações importantes. Precisamos examinar esses documentos em um lugar seguro, disse Helena. Mas não pode ser na sua casa. Se eles sabem sobre o prédio, provavelmente estão vigiando sua residência também. Karim assentiu, pensativo. Tenho um lugar em mente. Um antigo apartamento que mantive em nome de uma empresa subsidiária. Ninguém além do meu contador sabe da sua existência. E minha mãe? Perguntou Helena, a preocupação evidente em sua voz. Maria está com ela. Dei instruções específicas para levá-la para nossa casa de praia em Guarujá, caso haja qualquer sinal de problema. Sua mãe estará segura, prometo. Ao chegarem à cafeteria, encontraram Rafael, já os esperando em uma mesa discreta nos fundos do estabelecimento. Seu rosto normalmente composto mostrava sinais de tensão. Senhor, disse ele em voz baixa, há algo mais que precisa saber. Enquanto os homens estavam no prédio, recebi uma ligação estranha. Era uma mulher, não se identificou, mas disse que tem informações sobre o passado do seu avô. Informações que, segundo ela, poderiam mudar tudo. O apartamento seguro de Karim ficava em um prédio discreto na região da Consolação. Era um imóvel amplo, mas modestamente decorado, claramente mantido como um espaço funcional mais do que uma residência. As janelas ofereciam uma vista privilegiada do centro da cidade, incluindo ao longe o edifício que havia se tornado o centro de toda aquela trama. Helena sentou-se à mesa da sala enquanto Karim preparava café na pequena cozinha. Rafael havia ido verificar a segurança do perímetro e estabelecer uma rota de fuga alternativa, caso necessário. A pasta encontrada no compartimento secreto repousava entre eles ainda fechada, como se todos temessem as revelações que ela poderia conter. Antes de abrirmos, disse Helena, preciso te contar algo sobre minha pesquisa. Algo que não mencionei. Antes. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos.
Quando comecei a investigar os prédios históricos, encontrei padrões estranhos nas transferências de propriedade. Todos os edifícios suspeitos foram vendidos para empresas diferentes, mas todas tinham um detalhe em comum. Eram registradas, no mesmo endereço em Montevidéu. Karim retornou com 2 xícaras de café, seu rosto demonstrando interesse crescente. Uruguai? Meu avô mencionava Montevidéu em alguns documentos, mas nunca entendi o contexto. Exatamente, continuou Helena. E há mais. Consegui rastrear algumas dessas empresas até uma firma de advocacia que ainda existe. Quando tentei marcar uma reunião com eles, recebi um e-mail estranho. Era uma digitalização de uma carta dos anos 40, assinada pelo seu avô. Karim quase derrubou sua xícara. O que dizia a carta? Era um aviso. Ele alertava que se algo acontecesse com ele, certos documentos deveriam ser entregues às autoridades. Documentos que provariam o envolvimento de pessoas poderosas em um esquema de desvio de dinheiro público através de obras superfaturadas. Com mãos levemente trêmulas, Karim finalmente abriu a pasta encontrada no subsolo. Dentro, além de documentos amarelados pelo tempo, havia fotografias, recibos e, surpreendentemente, um pequeno diário encadernado em couro. É a letra do meu avô, murmurou ele, folheando as páginas com cuidado. São anotações sobre reuniões, transações, nomes de pessoas influentes da época. Helena examinou alguns dos outros documentos. Karim, olhe isso. São contratos de compra e venda de terrenos no centro, todos datados de 1946. Os valores são absurdamente acima do mercado da época. Superfaturamento para desvio de verbas, concluiu Karim. Mas tem algo mais aqui. Ele continuou lendo o diário. Meu avô descobriu que não era apenas sobre dinheiro. Eles estavam construindo uma rede de influência, usando os prédios como centros de operação. Cada edifício tinha suas passagens secretas, seus compartimentos ocultos. Era uma cidade invisível dentro da cidade visível. Neste momento, o telefone de Helena vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era uma única foto. A página de um jornal antigo, com uma manchete sobre o desaparecimento de um vereador em 1948. Na legenda, uma nota manuscrita. Ele descobriu demais. Não é só sobre o passado, é? Perguntou Helena, mostrando a mensagem a Karim. Eles ainda estão por aí, ainda têm poder. Karim assentiu gravemente. E agora sabem que estamos investigando. Mas há algo que não faz sentido. Por que meu avô escondeu esses documentos no prédio em vez de entregá-los às autoridades? Talvez porque não soubesse em quem confiar, sugeriu Helena. Se a rede de influência era tão extensa quanto parece? O som de passos no corredor os fez congelar. Eram quase 23 horas, tarde demais para ser um vizinho casual. Karim moveu-se silenciosamente até a porta, olhando pelo olho mágico. No corredor, uma senhora idosa caminhava lentamente apoiada em uma bengala. É a antiga secretária do meu avô, sussurrou ele, reconhecendo-a imediatamente. Amira. Mas como ela soube deste endereço? Helena rapidamente guardou os documentos. Você confia nela? Com minha vida. Ela praticamente me criou depois que meus pais... Karim parou, respirando fundo. Ela sempre disse que havia segredos que só me contaria quando fosse o momento certo. Ao abrir a porta, encontraram Amira, seus olhos escuros brilhando com uma mistura de preocupação e determinação. Habibi, disse ela em árabe, usando o termo carinhoso com que sempre se dirigia a Karim. Finalmente chegou a hora de você saber toda a verdade sobre seu avô e sobre sua mãe. Amira sentou-se na poltrona da sala, suas mãos enrugadas apertando a bolsa de couro gasto que carregava. Helena havia preparado um chá de hortelã, seguindo as instruções precisas da senhora, que insistia que algumas conversas só podiam acontecer com o aroma correto no ar. Sua mãe, Karim, começou Amira, sua voz carregando o peso das memórias. Não teve um acidente de carro como você sempre acreditou. Ela descobriu algo relacionado aos negócios do seu avô, algo que a fez questionar todo o patrimônio da família. Karim sentou-se rigidamente, suas mãos apertando os braços da poltrona.
Do que você está falando, Amira? Eu me lembro do acidente. Eu tinha 12 anos. O que você se lembra? Interrompeu gentilmente a idosa. É o que foi cuidadosamente construído para protegê-lo. Samira, sua mãe, era uma mulher brilhante e determinada. Ela começou a investigar algumas inconsistências nas empresas da família depois que encontrou documentos antigos no escritório de Ibrahim. Helena observava a cena em silêncio, notando como as mãos de Karim tremiam levemente. Amira abriu sua bolsa retirando um envelope amarelado. Sua mãe deixou isto comigo, com instruções para entregar a você quando o momento fosse apropriado. Quando você estivesse pronto para enfrentar a verdade e, mais importante, quando estivesse em posição de fazer algo a respeito. O envelope continha uma carta e várias fotografias. Karim reconheceu a caligrafia elegante de sua mãe imediatamente. Começou a ler em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Meu querido filho, se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu a verdade sobre o edifício na São João. Seu avô não era um homem mau, Karim, mas se viu envolvido em algo maior do que podia controlar. Quando tentou sair, eles o ameaçaram. Não apenas a ele, mas a toda a nossa família no Líbano. O que descobri vai além de simples corrupção. Eles criaram uma rede de influência que se estende por gerações, usando os prédios históricos como fachada para suas operações. Cada edifício conta uma história, guarda um segredo. Seu avô guardou provas, documentos que poderiam expor tudo, mas o preço seria alto demais. Estou deixando São Paulo esta noite. Descobri algo que muda tudo. Uma conexão que liga o passado ao presente. Mas não posso colocar isso no papel. Não é seguro. Procure por Beatriz Mendes. Ela sabe mais do que aparenta e tem suas próprias razões para querer que a verdade venha à tona. Lembre-se sempre, nosso patrimônio foi construído com sacrifícios. Alguns justos, outros nem tanto. Cabe a você decidir que legado quer deixar. Com todo o meu amor, mamãe. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções contidas. Helena foi a primeira a quebrá-lo. Dona Beatriz, ela já sabia de tudo isso quando nos procurou hoje. Amira assentiu. Beatriz e Samira se tornaram amigas próximas nos últimos meses antes de sua mãe partir. Elas descobriram que estavam investigando a mesma coisa, de ângulos diferentes. Mas por que agora? Questionou Karim, sua voz rouca. Por que esperar tanto tempo? Por quê? Respondeu Amira, inclinando-se para a frente. Os mesmos homens que ameaçaram sua família no passado estão prestes a dar seu próximo grande golpe. Eles planejam usar a revitalização do centro como cortina de fumaça para algo maior. E você, Karim, sem saber, acabou se tornando uma peça central em seus planos. Helena levantou-se abruptamente. Os outros prédios que pesquisei... Não, é coincidência que estejam todos sendo vendidos agora, é? Não, confirmou Amira. Eles estão reconstituindo a rede, adaptando-a para os novos tempos, mas cometeram um erro. Não contavam que o neto de Ibrahim al-Rashid compraria justamente o edifício que guarda as provas de seus crimes passados. Karim estudava as fotografias que acompanhavam a carta. Uma em particular chamou sua atenção. Mostrava sua mãe ao lado de uma mulher que ele reconheceu como uma versão mais jovem de Dona Beatriz, ambas sorrindo em frente a um café no centro da cidade. Tem algo escrito no verso, notou ele virando a fotografia. Suas mãos congelaram ao ler a anotação. A verdadeira história está no cofre do Banco Central. Caixa 247. Amira observava atentamente as reações de Karim. Sua mãe conseguiu acesso a documentos que provavam a origem do dinheiro usado na construção dos edifícios. Ela escondeu cópias em vários lugares, como salvaguarda. E uma dessas cópias está em uma caixa de banco? Perguntou Helena, a excitação evidente em sua voz. Sim, respondeu Amira. Mas não é tão simples. A caixa está em nome de uma empresa que não existe mais, e o acesso requer uma combinação específica de documentos e senhas. Os documentos que encontramos hoje no prédio, concluiu Karim. Era isso que meu avô escondeu nas paredes. Não apenas provas, mas a chave para acessar provas ainda maiores. O telefone de Helena vibrou novamente.
era outra mensagem do número desconhecido, desta vez contendo apenas uma palavra: cuidado. Segundos depois, Rafael entrou apressadamente no apartamento. Senhor Al-Rashid, disse ele ofegante, acabei de receber informação de que estão planejando uma operação de busca e apreensão no edifício amanhã cedo. Eles têm um mandado judicial. O apartamento seguro transformou-se em um centro de operações improvisado. Karim, Helena, Amira e Rafael discutiam intensamente suas opções, conscientes de que cada minuto era precioso. O relógio na parede marcava 23h45. Precisamos agir antes que eles cheguem ao prédio, disse Karim, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de preocupação. Se houver mais documentos escondidos... Tem mais, interrompeu Amira. Ibrahim não confiava em manter tudo em um só lugar. Ele criou um sistema complexo de salvaguardas. O que encontramos hoje é apenas uma parte do quebra-cabeça. Helena espalhou sobre a mesa os documentos que haviam recuperado mais cedo. Olhem isso, apontou ela para uma planta arquitetônica. Estes símbolos nas margens não são anotações técnicas comuns, parecem algum tipo de código. Amira ajustou seus óculos examinando os símbolos. É um sistema que Ibrahim desenvolveu. Ele misturava caracteres árabes com números em um padrão que só faria sentido para alguém que conhecesse a referência correta. O Alcorão, murmurou Karim, uma memória distante surgindo em sua mente. Meu avô sempre carregava uma edição específica. Dizia que era seu guia em todos os sentidos. Exatamente, sorriu Amira. E você ainda tem esse livro, não tem? Foi o último presente que ele te deu. Karim levantou-se abruptamente, dirigindo-se a uma estante no canto do apartamento. Entre diversos livros de negócios e administração, havia um Alcorão antigo, sua capa de couro marcada pelo uso constante. Ao abri-lo, pequenos pedaços de papel caíram, notas escritas à mão por seu avô. Helena aproximou-se, seus olhos de arquiteta rapidamente fazendo conexões. Os números nas notas correspondem às páginas do livro. E se combinarmos isso com os símbolos nas plantas, temos um mapa, completou Rafael, que até então observava em silêncio. Um mapa de todos os esconderijos. Amira tirou de sua bolsa mais um envelope. Há algo que vocês precisam ver. Beatriz me entregou isso hoje, antes de desaparecer. Como assim, desaparecer? Perguntou Karim alarmado. Depois que saiu do prédio hoje, ela foi para um lugar seguro. Disse que precisava proteger outros documentos, mas me deixou isto para entregar a vocês. Amira abriu o envelope, revelando uma série de fotografias recentes. São registros de reuniões que aconteceram nos últimos meses. Pessoas poderosas, algumas das mesmas famílias que estavam envolvidas nos esquemas dos anos 40, planejando algo grande. As fotos mostravam encontros em restaurantes luxuosos, empresários e políticos conhecidos em conversas aparentemente casuais. Mas um detalhe chamou a atenção de Helena. Esta pasta, disse ela, apontando para um detalhe em uma das fotos. É idêntica à que encontramos no compartimento secreto. Não é idêntica, corrigiu Karim pegando a foto para examinar mais de perto. É a mesma pasta. Alguém conseguiu acesso aos documentos originais antes de nós. Rafael, que estava monitorando as movimentações externas através de seu tablet, interrompeu. Senhor, acabei de receber uma informação. O mandado de busca não é só para o prédio. Eles têm autorização para revistar todas as propriedades, registradas em seu nome. Então este apartamento também não é seguro, concluiu Helena. Precisamos nos mover. Não apenas nos mover, disse Amira, sua voz ganhando urgência. Precisamos agir. A operação de amanhã não é apenas uma busca comum. Eles pretendem plantar evidências, criar uma história que justifique a desapropriação do prédio. Karim começou a organizar os documentos rapidamente. Quanto tempo temos até o amanhecer? Cerca de 6 horas, respondeu Rafael, consultando seu relógio. Tempo suficiente, disse Helena, seus olhos brilhando com determinação. Se os documentos no banco são tão importantes quanto parecem, precisamos recuperá-los antes que descubram sua existência. Mas o banco está fechado, lembrou Rafael. A agência sim, sorriu Amira misteriosamente, mas há uma entrada alternativa. Samira não escolheu aquele banco por acaso.
O prédio do Banco Central tem suas próprias passagens secretas, construídas na mesma época que os outros edifícios do centro. Karim olhou para sua antiga babá com uma mistura de surpresa e admiração. Você sempre soube de tudo, não? É. Eu prometi à sua mãe que protegeria você, Habibi, e prometi ao seu avô que guardaria os segredos até o momento certo. Amira levantou-se com dificuldade. Agora precisamos nos preparar. A verdadeira batalha está apenas começando. Helena já estava debruçada sobre as plantas, combinando as anotações do Alcorão com os símbolos nas margens. Se conseguirmos decifrar este código a tempo, talvez possamos encontrar uma forma de entrar no banco sem sermos detectados. E depois? Perguntou Rafael. Depois, respondeu Karim, sua voz carregada de determinação. Vamos fazer o que minha mãe e meu avô não puderam. Vamos expor tudo. Mas desta vez não estaremos sozinhos. O centro de São Paulo tinha uma atmosfera diferente durante a madrugada. As ruas, normalmente lotadas, estavam quase desertas, com apenas alguns táxis ocasionais e vigilantes noturnos quebrando o silêncio urbano. Karim, Helena e Rafael se moviam discretamente pelas sombras dos edifícios históricos, seguindo as instruções precisas de Amira, que permanecera no apartamento seguro coordenando a operação através de mensagens codificadas. Segundo as anotações do seu avô, sussurrou Helena, consultando o pequeno caderno sob a luz fraca de seu celular. A entrada alternativa para o banco deveria estar localizada através do prédio vizinho, uma antiga loja de tecidos que agora é uma galeria comercial, completou Karim, orientando o grupo em direção a um edifício art deco de 3 andares. Meu avô mantinha um registro detalhado de todas as propriedades conectadas ao esquema original. Rafael, sempre alerta, monitorava as redondezas. Temos companhia, murmurou ele, indicando discretamente um carro preto estacionado na esquina. Mesmo horário, mesmo modelo dos que nos seguiram antes. Eles sabem que faríamos algo esta noite, disse Karim, sua mente trabalhando rapidamente. Mas não sabem exatamente o que. Helena examinou a fachada do edifício. Seus anos de estudo em arquitetura histórica não tinham sido em vão. Rapidamente identificou detalhes que passariam despercebidos para a maioria das pessoas. Ali, apontou ela para uma porta lateral parcialmente escondida por um tapume de obras. Vejam o padrão do batente. É o mesmo que encontramos nos outros edifícios. Usando as chaves providenciadas por Amira, conseguiram acesso ao prédio. O interior estava em obras, com lonas cobrindo mercadorias e andaimes criando sombras fantasmagóricas sob a luz de emergência. Se movendo silenciosamente entre os obstáculos, chegaram aos fundos da galeria. O acesso deve estar atrás desta parede, indicou Helena, consultando novamente as anotações. Procurem por... Um ruído metálico os fez congelar. Passos ecoavam no piso superior. Não estamos sozinhos, sussurrou Rafael, já se movendo para uma posição defensiva. Karim fez sinal para que se escondessem atrás de uma pilha de caixas. Os passos se aproximavam, agora acompanhados por vozes abafadas. Tem certeza que eles viriam aqui? Perguntou uma voz masculina. A velha não deixaria de contar sobre a passagem, respondeu outra voz. É nossa melhor chance de interceptá-los antes que cheguem aos documentos. Helena sentiu seu coração acelerar. Estavam falando de Amira? Como sabiam? Karim pegou seu celular, digitando rapidamente uma mensagem para sua antiga babá. A resposta veio quase instantaneamente. Estou bem, saiam daí agora. Plano B. O plano B havia sido elaborado por Amira justamente prevendo esta possibilidade. Enquanto os passos se aproximavam do andar superior, o grupo se moveu silenciosamente, em direção a uma porta de serviço que levava ao porão do edifício. Os símbolos no diário, sussurrou Helena, enquanto desciam as escadas com cuidado. Não indicavam apenas uma entrada, mas várias. Seu avô criou uma rede inteira de rotas alternativas. O porão era um labirinto de corredores estreitos e tubulações antigas. A luz das lanternas dos celulares criava sombras inquietantes nas paredes descascadas. Seguindo as instruções do diário, navegaram pelo espaço até encontrarem o que procuravam. Uma porta de metal antiga camuflada entre caixas de força elétrica.
É aqui, confirmou Helena, comparando os símbolos na porta com os do diário. Este é o acesso que liga ao sistema de túneis sob o banco. Karim trabalhou na fechadura enquanto Rafael mantinha guarda. O mecanismo era antigo, mas bem conservado. Claramente, alguém o mantivera funcionando ao longo dos anos. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, foram recebidos por um túnel estreito, reforçado com tijolos antigos. O ar era surpreendentemente fresco, indicando algum tipo de sistema de ventilação ainda ativo. Incrível, murmurou Helena, seu olhar profissional avaliando a construção. Isso deve ter sido construído junto com os primeiros edifícios do centro, uma verdadeira cidade subterrânea. Começaram a avançar pelo túnel, conscientes de que cada minuto era precioso. Segundo o relógio de Karim, faltavam apenas 4 horas para o amanhecer. O túnel se ramificava em várias direções, mas as anotações do diário eram precisas em suas indicações. Após cerca de 20 minutos de caminhada cuidadosa, chegaram a uma escada de metal que subia em direção ao que deveria ser o subsolo do banco. Foi então que o celular de Karim vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, contendo apenas uma foto. A imagem mostrava Dona Beatriz, aparentemente tirada há poucas horas, sentada em um escritório elegante. Ao fundo, um relógio de parede e uma janela que revelava a vista, característica do edifício Itália. Ela não desapareceu, disse Karim, mostrando a foto aos outros. Ela está nos guiando. O edifício Itália? Questionou Rafael. Mas por quê? Por quê? Respondeu Helena, seus olhos brilhando com compreensão. O escritório naquela foto pertence a alguém que conhecemos. Alguém que está no centro. De tudo isso desde o início. A escada metálica levava a uma pequena antecâmara no subsolo do banco. O ambiente era surpreendentemente bem mantido, com sistemas de ventilação modernos instalados discretamente nas paredes antigas. Era evidente que aquela passagem secreta não estava tão abandonada quanto parecia. As caixas de segurança ficam 2 andares acima, informou Rafael, consultando as plantas que haviam trazido. Mas o acesso é controlado por câmeras e seguranças 24 horas. Não precisamos ir até lá, disse Helena, estudando as anotações. Do diário. Olhem isso. Seu avô menciona um sistema alternativo de acesso. As caixas mais antigas do banco, incluindo a 247, podem ser acessadas por uma sala especial no primeiro subsolo. Karim examinou o ambiente com atenção renovada. Callahan apontou para uma seção da parede que parecia ligeiramente diferente do resto. O mesmo padrão de tijolos que encontramos no outro prédio. Trabalhando rapidamente e em silêncio, conseguiram ativar o mecanismo oculto na parede. Um painel deslizou suavemente, revelando um corredor estreito que seguia paralelo à estrutura principal do banco. Incrível, murmurou Helena. Todo o centro de São Paulo deve estar conectado por estas passagens. Uma verdadeira rede subterrânea de segredos. Avançaram pelo corredor até chegarem a uma porta de metal pesada. O mecanismo de abertura era mais sofisticado que os anteriores, exigindo uma combinação específica de movimentos descrita nas anotações do diário. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, encontraram-se em uma sala circular, com paredes cobertas por pequenas portas numeradas, as antigas caixas de segurança do banco. A iluminação era fraca, vinda apenas de algumas lâmpadas de emergência, mas suficiente para identificarem o que procuravam. Caixa 247, disse Karim, localizando a numeração. Usando a chave encontrada entre os pertences de sua mãe, conseguiu abrir o compartimento. Dentro, encontraram uma pasta similar à que haviam recuperado no prédio, mas em melhor estado de conservação. Junto dela, um envelope selado com o nome de Karim, escrito na caligrafia elegante de sua mãe. Ela sabia que você encontraria isso um dia, disse uma voz familiar vinda da entrada da sala. Todos se viraram surpresos. Ali estava Dona Beatriz, acompanhada por um homem idoso que Karim reconheceu imediatamente das fotografias antigas. Era Vicente Torres, um dos sócios originais do empreendimento nos anos 40. Não precisam se alarmar, disse Beatriz, notando a tensão do grupo. Vicente está aqui para ajudar.
Ele carregou este segredo por tempo demais. O idoso se aproximou lentamente, apoiando-se em uma bengala. Seu avô era um homem honrado, Karim. Quando descobrimos a verdadeira extensão do esquema, tentamos pará-lo. Mas éramos apenas 2 contra uma rede inteira de poder e influência. Por que aparecer agora? Perguntou Karim, ainda cauteloso. Porque eles estão prestes a fazer de novo, respondeu Vicente. Usar a revitalização do centro como fachada para lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Os mesmos métodos, apenas adaptados para os novos tempos. Helena, que estava examinando os documentos encontrados na caixa, soltou uma exclamação surpresa. Isso é muito maior do que imaginávamos. Não são apenas os prédios do centro. Eles têm planos para criar uma rede de empresas fantasma, usando os edifícios históricos como garantia para empréstimos milionários. E minha mãe descobriu isso, concluiu Karim, sua voz embargada. Samira era brilhante, disse Beatriz suavemente. Ela conseguiu conectar todos os pontos, descobrir como o esquema funcionava. Mas quando tentou denunciar, eles a ameaçaram, completou Vicente. Assim como tinham ameaçado seu avô anos antes. Mas desta vez, Samira estava preparada. Ela deixou um rastro de evidências distribuídas em lugares estratégicos, protegidas por pessoas de confiança. Como a senhora, disse Karim para Beatriz. E como a Mira, acrescentou ela. Cada uma de nós guardou uma parte do quebra-cabeça, esperando o momento certo para juntar todas as peças. Rafael, que mantinha vigilância na entrada, sinalizou urgentemente. Temos companhia, movimentação no andar de cima. Não temos muito tempo, disse Vicente, sua voz ganhando urgência. Mas antes de irmos, você precisa saber de uma última coisa, Karim. Sua mãe não partiu por medo. Ela saiu de cena para poder trabalhar nos bastidores, construindo um caso sólido contra eles. O que você está dizendo? Perguntou Karim, seu coração acelerando. Ela está viva, Habib, respondeu Beatriz usando o mesmo termo carinhoso que a Mira sempre usava. E está esperando por você no edifício Itália. O edifício Itália se erguia majestoso contra o céu que começava a clarear. Suas linhas art déco recortadas contra os primeiros raios do sol nascente. Karim, Helena, Beatriz e Vicente haviam conseguido sair do banco através de outra passagem, secreta, emergindo em um café 3 quarteirões de distância. Rafael ficara para trás, coordenando com a Mira a proteção dos documentos encontrados. O grupo agora subia pelo elevador privativo até a cobertura do edifício. O coração de Karim batia tão forte que ele podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos. 23 anos. 23 anos acreditando que sua mãe havia partido para sempre. E agora, ela nunca quis deixar você, disse Beatriz suavemente, como se lesse seus pensamentos. Mas era a única forma de protegê-lo e continuar investigando. As portas do elevador se abriram diretamente em uma elegante sala de reuniões. O espaço estava vazio, exceto por uma mulher que observava a cidade através das enormes janelas. Ao som do elevador, ela se virou lentamente. Samira Al-Rashid havia envelhecido, com a mesma elegância que sempre a caracterizara. Seus cabelos, agora com mechas grisalhas, estavam presos em um coque elaborado. E seus olhos, os mesmos olhos de Karim, brilhavam com lágrimas contidas. Meu filho, disse ela, sua voz tremendo levemente. Karim ficou paralisado por um momento, uma tempestade de emoções atravessando seu rosto. Então, em poucos passos atravessou a sala e envolveu sua mãe em um abraço apertado, décadas de saudade e perguntas não respondidas se dissolvendo naquele momento. Por quê? Foi tudo que conseguiu perguntar quando finalmente se separaram. Samira os conduziu até uma mesa de reuniões, onde documentos e fotografias estavam organizadamente dispostos. Porque descobri algo que poderia destruir não apenas a nossa família, mas dezenas de outras. O esquema era muito maior do que imaginávamos inicialmente. Quando tentei denunciar através dos canais oficiais, continuou ela, percebi que a corrupção tinha raízes profundas demais. Precisava de tempo e liberdade para construir um caso sólido, reunir provas irrefutáveis, e precisava ter certeza
Que você estaria seguro. Helena observava a cena com olhos marejados, pensando em sua própria mãe, Dona Clara, agora protegida na casa de praia de Karim. Quantos sacrifícios tinham sido feitos em nome da verdade e da justiça? Durante todos esses anos, explicou Samira, espalhando alguns documentos sobre a mesa. Construí uma rede de contatos e informantes. Beatriz, Vicente e Amira. Cada um guardava uma peça do quebra-cabeça. Mantivemos os olhos nos antigos conspiradores e em seus descendentes, que continuaram o esquema adaptando-o aos novos tempos. E agora? Perguntou Karim, sua voz rouca de emoção. Por que permitir que eu comprasse o prédio? Por que se revelar justo agora? Porque eles finalmente cometeram um erro, respondeu Vicente, aproximando-se da mesa. Ficaram confiantes demais, descuidados. O projeto de revitalização do centro seria sua maior operação até hoje. E também sua ruína. Samira assentiu, retirando mais documentos de uma pasta. Quando soube que você estava interessado em comprar o prédio, percebi que era nossa chance. Você tinha se tornado exatamente o tipo de homem que eu esperava. Íntegro, determinado, com os recursos e a influência necessários para fazer a diferença. E Helena, acrescentou Beatriz, sua pesquisa foi a peça final que precisávamos. Suas descobertas sobre os padrões arquitetônicos e as transferências de propriedade completaram o quadro que vínhamos montando há décadas. O sol já estava mais alto no horizonte, banhando a sala com uma luz dourada. Na rua, muito abaixo, a cidade começava a despertar, alheia ao drama que se desenrolava em uma de suas torres mais emblemáticas. Temos menos de 1 hora, disse Vicente, consultando seu relógio. O Conselho de Acionistas do banco se reúne às 8 para aprovar os empréstimos que financiariam toda a operação de lavagem de dinheiro. Mas não vão conseguir, sorriu Samira, uma expressão de triunfo contido em seu rosto. Porque exatamente às 7h45, dezenas de e-mails serão enviados simultaneamente para autoridades, jornalistas e órgãos de controle. Cada e-mail contendo uma parte do quebra-cabeça que montamos. Karim olhou para sua mãe com uma mistura de admiração e compreensão renovada. Você planejou tudo isso? Planejei o início, corrigiu ela. Você, Helena e todos os outros que se juntaram a nós ao longo do caminho. Vocês tornaram possível o que eu apenas sonhei em realizar. Um som de helicóptero cortou o ar aproximando-se do edifício. Samira sorriu sem demonstrar surpresa. Bem na hora, disse ela levantando-se. Aquele é nosso contato na Polícia Federal. Está na hora do grande finale. 6 meses depois, Karim estava de pé diante do edifício totalmente restaurado. A fachada Art Deco brilhava sob o sol da manhã. As janelas limpas refletindo o céu azul de São Paulo. O que antes era um símbolo de corrupção e segredos obscuros, agora se transformara em um farol de esperança. Ficou ainda mais bonito do que nas plantas originais, comentou Helena, aproximando-se com uma pasta de documentos. Como coordenadora do projeto de restauração, ela havia supervisionado pessoalmente cada detalhe da reforma. O saguão do prédio estava movimentado. Pessoas entravam e saíam, algumas carregando caixas, outras simplesmente admirando a arquitetura recuperada. Onde antes havia deterioração e abandono, agora existia vida. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse Dona Clara, que agora ocupava uma posição no conselho administrativo da nova fundação estabelecida por Karim. A idosa, que meses antes vivia escondida no último andar, agora ajudava a coordenar os programas sociais que funcionavam no edifício. O escândalo que se seguiu à revelação dos documentos havia sacudido as estruturas do poder em São Paulo. Dezenas de empresários e políticos foram indiciados, e o esquema de décadas de corrupção finalmente veio à luz. Mas mais importante que a punição dos culpados foi a transformação que se seguiu. O centro está mudando, observou Amira, que supervisionava a adaptação de outros edifícios históricos para projetos sociais similares. Não é apenas sobre restaurar prédios, é sobre restaurar a dignidade das pessoas. Karim sorriu, lembrando-se da conversa que tivera com sua mãe na noite anterior. Samira, agora vivendo abertamente em São Paulo novamente, havia se dedicado
a documentar a história completa dos eventos, garantindo que as lições do passado não fossem esquecidas. Senhor Al-Rashid, chamou Rafael aproximando-se com um grupo de visitantes. Os representantes da Unesco chegaram para a vistoria. O prédio estava sendo considerado para tombamento como patrimônio histórico, não apenas por sua arquitetura, mas pela importância social e histórica que havia adquirido. As passagens secretas e compartimentos ocultos, agora adequadamente documentados, se tornariam parte de um museu dedicado à história da cidade e seus desafios de transparência e justiça social. Sabe, disse Helena, enquanto caminhavam para receber os visitantes, quando comecei minha pesquisa sobre arquitetura e poder, nunca imaginei que chegaria a isso, que um trabalho acadêmico poderia ter tanto impacto na vida real. É sobre isso que meu avô falava, respondeu Karim, que cada tijolo conta uma história, que cada edifício é um testemunho do seu tempo. Cabe a nós decidir que história queremos contar para o futuro. No último andar, onde antes Helena e Dona Clara se escondiam, agora funcionava um centro de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. O espaço, antes sombrio e abandonado, estava cheio de luz e esperança. Beatriz, que após as revelações, havia se tornado uma importante articuladora de projetos de preservação histórica, coordenava um programa de educação patrimonial que já havia impactado milhares de jovens. O verdadeiro patrimônio de uma cidade não são seus prédios, costumava dizer ela em suas palestras, mas as histórias de superação e transformação que eles testemunham. No final daquela tarde, após a visita da Unesco, um pequeno grupo se reuniu no terraço do edifício. Karim, sua mãe Samira, Helena, Dona Clara, Amira, Beatriz, Vicente e Rafael, os guardiões de uma história que havia mudado não apenas suas vidas, mas o destino de uma cidade inteira. A verdade, brindou Samira, erguendo sua taça, e ao futuro que construímos com ela. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons de dourado e rosa. Abaixo deles, a cidade pulsava com vida renovada, e o edifício que um dia abrigou tantos segredos agora se erguia como um símbolo de transformação e esperança. Sabe o que mais me impressiona? Disse Helena, observando a cidade. Como algo que começou com tanto segredo e escuridão pôde se transformar em tanta luz. Karim abraçou sua mãe, sentindo a paz que só a verdade e o tempo podem trazer. O legado de sua família, antes manchado por sombras do passado, agora brilhava, como um farol para o futuro. É isso que acontece, respondeu ele. Quando escolhemos transformar cicatrizes em pontes, quando decidimos que o passado não precisa determinar o futuro. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, o edifício que um dia guardou os segredos mais sombrios da cidade, agora se erguia como um monumento à possibilidade de mudança. Um lembrete de que mesmo as histórias mais obscuras podem ter um final luminoso quando há coragem para buscar a verdade e amor suficiente para transformá-la em esperança.